Tem que imaginar que a gente já foi proibida, por exemplo, de competir numa Olimpíada, né? A gente não é só atleta, né? Nós somos múltiplas mulheres que fazemos muitas coisas. Através da força individual de cada uma, do profissionalismo nosso, do engajamento que nós tivemos, a gente acabou abrindo portas. Vou me espalhar por toda a superfície que eu puder, porque eu não posso me encaixar num espaço tão pequeno. Eu nasci assim. Olá, ouvintes! Estamos iniciando o podcast Além do Pódio. Para este primeiro episódio, nos apresentaremos para que conheça as pessoas que produzem este podcast, feito por mulheres que pesquisam mulheres. Para além de sermos as vozes que conduzirão esta série, importa dizer que passaram a compor o coletivo por motivos singulares, contribuindo com olhares balizados por diferentes repertórios. Bem, você perceberá que cada uma atrela algo único à equipe, o que se faz presente em cada episódio. Meu nome é Cássia Lima, eu sou professora e pesquisadora da Universidade do Estado de Minas Gerais desde 2013. Fiz mestrado, doutorado, muito voltada para a história da educação. Estou agora muito imersa na história dos esportes, eu me ocupando de compreender qual era o espaço que as mulheres conseguiram ocupar frente aos diversos empecilhos e desafios que eram impostos por diferentes questões que a sociedade civil apresentava para as mulheres. Um pouquinho de mim também, talvez uma coisa que me defina muito é ser tia. Então, numa roda de conversa com amigos, eu vou adorar falar o que os meus sobrinhos e minhas sobrinhas andam fazendo por aí, porque essa é uma parte que eu amo em mim. Eu amo ser professora e amo ser tia. Então, essa sou eu. Olá! Eu sou Helena Joia, eu sou mestranda da UFMG em Estudos do Lazer. Eu estou no projeto desde que começou, estou muito feliz por isso. É uma nova fase, né, de pesquisa e estou encantada com isso. Vai ser um prazer participar do podcast. Olá, meu nome é Karina Lopes, sou estudante de Educação Física na UENG Birité. Entrei agora, há pouco tempo, há uns 3 meses, para o projeto da Cássia, para entender um pouco desse universo aí, das atletas olímpicas e ver a importância delas, na nossa história. Então, estou cada vez mais encantada com essas histórias de mulheres tão fortes, como a gente, nesse grupo. E estou muito feliz de estar nesse projeto e aprendendo cada vez mais. Eu sei que isso vai ser só o pontapé inicial de um grande sucesso do nosso projeto aí para esse podcast. Meu nome é Letícia Samara, eu sou sobrinha da Cássia e estudante de Educação Física e Licenciatura pela UFMG. Eu entrei no projeto em 2023 e estou muito empolgada para essa nova etapa de pesquisa, entrevistas e podcast. A gente, desde que a ideia surgiu, planejou muito, estudou muito como seria a melhor forma de fazer e ver que a gente já tem entrevistas marcadas, episódios gravados, muita coisa saindo do papel. É muito prazeroso, estou muito feliz mesmo. Eu acho que uma coisa que faz muita parte de minha arte é a música, é o teatro, são as danças e isso faz eu me sentir muito viva e eu estou encontrando uma alegria muito grande também na pesquisa, me descobrindo dentro dela e acho que essas duas coisas me fazem muito feliz. Eu sou a Luísa, eu sou estudante de Educação Física na Universidade do Estado de Minas Gerais, faço parte do projeto desde 2022 e creio que as vivências no esporte me trouxeram a curiosidade de pesquisar sobre esse assunto que eu acho tão relevante. Estou me descobrindo, estou encontrando o meu caminho e eu me sinto muito feliz e honrada em fazer parte do projeto e estou muito ansiosa para essa nova etapa que está começando. Eu me chamo Sara Moreira, estou aqui acompanhando o projeto com as meninas tem pouco tempo, 2 semanas. Espero contribuir muito com o que vem pela frente. As meninas já desenvolveram um projeto incrível. Eu sou estudante de Educação Física da UENG de Birité, estou no 8º período do curso e estou aqui para agregar ainda mais nesse projeto maravilhoso. Feita a apresentação, das mulheres que compõem
esse grupo. A gente tem como objetivo nesse episódio apresentar de onde surgiu a pesquisa, como que ela se fundamenta e quais caminhos a gente deseja percorrer aí ao longo dessa série de podcast, né? A nossa ideia é que vocês fiquem com a gente, que vocês fiquem ansiosos e ansiosas para cada novo episódio. São histórias muito ricas, de muita luta, muitas exclusões também, e que nos permitem pensar como essas mulheres foram fundamentais para essa geração aqui agora, que pode ter esse espaço, pode ocupar esse espaço de debate, pode requerer que seus direitos sejam garantidos, né? Então, é muito bom poder estudar isso como princípio, né? Que outras mulheres e outras meninas se olhem e digam: eu posso ser o que eu quiser, eu posso estar onde eu quiser, eu posso ocupar o espaço que eu desejar. E isso a gente deve às mulheres que vieram antes da gente, em diferentes âmbitos da nossa sociedade, que enfrentaram muitos desafios, sofreram muito, para que fosse possível a gente votar, a gente escolher com quem casar, a gente escolher transitar, mesmo que a gente faça isso ainda com muitos receios, com muito medo, né? Sempre tendo que defender nossos direitos, defender nossos corpos, que são violados recorrentemente pela essa sociedade, né? E que muitas vezes naturaliza essa violência contra as mulheres. Então, falar disso a partir do esporte reforça que as mulheres, elas não são sexo frágil, elas não são um belo sexo, e que ninguém vai nos rotular, vai diminuir a nossa importância nesse mundo. Nós somos, sim, sujeitos, né, construtores de lindas histórias, potentes histórias e de muita resistência. Bom, para falar desse podcast também, não é possível falar dele sem falar dos meus movimentos de pesquisa, né? Desde quando eu entrei na graduação, me inseri na pesquisa. Diferentes temas, mas a história da educação física foi o que me fisgou mesmo, que eu queria pesquisar, e até hoje é o que eu mais me identifico e tenho prazer em fazer. Adoro um acervo, então adoro achar documento antigo, ficar folheando. Tenho um prazer muito grande em fazer isso. E aí eu comecei a pesquisar dentro da história da educação física, principalmente a formação dos seus professores e professoras, os métodos, os processos de ensino. E a história da ginástica também sempre foi uma curiosidade. Só que como professora da UENG, também fui sempre interpelada pelos meus alunos e alunas que queriam as orientações e faziam perguntas. E assim que chega a Rayane Dias, que ela queria pesquisar as representações sobre o corpo feminino e as recomendações para a sua educação na imprensa. A partir disso, eu comecei a enveredar por outras formas de pesquisa não tão ligadas à formação de professores, à história da educação física em si, mas à educação do corpo, a como a sociedade foi engendrando formas da mulher poder estar, telando mesmo o lugar da mulher, seus gestos, o que poderia vestir, tudo que englobava a sua existência. E aí, nesse movimento, eu encontro Stephanie Martins, no final de 2021. E Stephanie falava com muita empolgação que ela queria compreender como que as mulheres eram tão desvalorizadas no esporte. Mas a gente precisava transformar essas inquietações em um projeto de pesquisa para o TCC dela. E a gente formulou um projeto, e eu tive a ideia de enviar esse projeto para o APAPQ, né, que é uma forma de fomento, de pesquisa, e esse projeto foi aprovado, e a Stephanie passou a ser uma bolsista de iniciação científica, e ela ficou muito feliz de perceber que aquelas indagações ainda iniciais deram vazão a um projeto, e ela ali agora passava a ser uma bolsista de iniciação científica. E a gente formulou, então, um projeto que a gente nomeou de qual era o espaço delas, repercussão da imprensa mineira e fluminense sobre a participação das mulheres nos Jogos Olímpicos Modernos, de 1928 a 1960. Nós tínhamos como equipe executora eu e a Stephanie no início, depois a gente foi recebendo as estudantes voluntárias. Primeiro a Rayane, aquela, né, que estava com o TCC sobre representações, que retornou, já professora formada, a Renata Miranda, e um pouquinho depois, questões de meses, a Luísa. A gente fazia, então, buscas na Hemeroteca Digital, que é um banco de dados virtual da Biblioteca Nacional, usando palavras-chave, né, como educação feminina, mulheres nos esportes, e entre outros vários, esperando alguns retornos aí dessa, principalmente na imprensa mineira e na imprensa fluminense. A gente delimitou esses dois estados porque tem uma natureza
desse projeto do PAPQ, que tem um tempo muito reduzido para a pesquisa ser desenvolvida, apenas 8 meses. Então, isso exigiu da gente delimitar melhor, né, bem recortado mesmo, períodos e lugares que a gente poderia procurar. Bom, a gente então fez um estudo sobre gênio, que era óbvio na temática que a gente estava pesquisando, mas ao lidar com as fontes, a gente também sentiu muita necessidade de fazer um debate sobre raça. A gente via explicitamente uma diferença na tratativa dada à mulher branca e à mulher negra, né? Então a gente precisou compreender isso melhor, fazer um estudo mais apurado, né, para a gente poder fazer essa discussão. O que a gente deu conta nesse primeiro movimento de pesquisa? Mapear os primeiros movimentos para a inclusão das mulheres nos Jogos Olímpicos. A gente começou a ir lá nos primeiros jogos, como eles foram pensados pelo Barão Pierre de Coubertin, que tem a primeira Olimpíada, acontece em 1896, como ele pensou esses jogos, a partir de que fundamentos, e a gente já percebe que há a proibição explícita, né, das mulheres praticarem os esportes. Nessa pesquisa que a gente fez, né, lendo muito artigos sobre o tema, a gente destaca o feito da Stamata Revich, que na primeira edição ela solicitou a sua participação na maratona e ela foi negada. Mas ela não se dobrou a isso. No dia seguinte da prova, ela percorreu o mesmo percurso, terminou, não foi medalhista, na verdade recebeu aí um apelido que se remetia à deusa da tragédia, mas ela marcou ali, já na primeira edição dos Jogos Olímpicos, que as mulheres queriam e tinham toda a competência para participar da prova, né? Que ali a sua proibição não tinha nada a ver com a sua competência biológica, mas sim com uma construção social que lhe imputava um outro lugar. E esse lugar é o lugar reservado da mulher, do lar, da dona de casa, da mãe, né, que não poderia ocupar esses espaços públicos. E outra mulher que nos chama muita atenção é a francesa Alice Milliat, que em 1921 cria uma federação de esportes femininos e um evento que vai competir com os Jogos Olímpicos, que eram, naquele momento, voltados apenas para os homens. E ela teve sucesso na sua empreitada. Então, os jogos que ela vai promover, eles duram de 1921 até 1934. E é nesse momento aí, em 1928, que a participação das mulheres como competidoras passa a ser aceita nas Olimpíadas. Porque a presença da mulher estava ali, mas nas demonstrações públicas de ginástica, algumas vezes na demonstração de alguma habilidade esportiva, na esgrima ou no arco e flecha, mas sempre muito na ideia de demonstrar para embelezar aquele, dar mais uma atração, mais um elemento para esse espetáculo, né? A gente deu conta também de compreender como as mulheres eram, de maneira mais geral, representadas pela imprensa dos dois estados, né? A gente vai perceber, então, uma mulher que sempre deveria ser recatada, zelar pela casa, pelo lar, que dela dependia todo o bom andamento da família, que uma mulher que era atenta à moda também, sabia ali se portar em público, servir uma boa mesa, fazer uma certa recepção calorosa aos visitantes, mas que fosse contida e soubesse do seu lugar. A gente vai perceber também uma presença forte de um termo que é o Sportwoman, que era um termo que se referia à mulher que praticava esporte, mas não apenas, mas uma ideia de uma mulher moderna, que estava à frente do seu tempo, que era engajada, mas contida, né? Então ela deveria ser sempre muito atrativa ao homem, mas sempre sabendo o seu lugar. E isso a gente vai ver também que o Sportwoman era uma referência às mulheres que iam às arquibancadas assistir aos homens. Bom, depois desse movimento, a gente, então, começou a perceber que era importante a gente demarcar melhor a participação das brasileiras nos Jogos, e a gente fez isso de maneira bem inicial, esse primeiro movimento, e a gente percebeu também que a gente não dava conta ainda de nomear essas mulheres, então era um incômodo frequente que essas mulheres viravam apenas números. A Stephanie, então, defende seu TCC em fevereiro de 2023, o trabalho dela foi intitulado O que define a natureza feminina? A trajetória de mulheres nos primeiros anos dos Jogos Olímpicos da Era Moderna. E, a partir da defesa dela, eu formulo uma solicitação de continuidade da pesquisa. E aí, quem passa a ser a bolsista é a Luísa. No ano de 2023, participaram do projeto 5 pesquisadoras.
Eu, Luísa, a Cássia, a Helena, a Letícia e a Michele. E a partir da quantidade de pesquisadoras que nós tínhamos, a gente se dividiu em período para realizar as buscas na hemeroteca digital. E fazendo os estudos dos periódicos, a gente ia selecionando as fontes que a gente ia utilizar e a gente passou a desenvolver uma escrita coletiva sobre os principais tópicos que a gente ia encontrando. Dentre eles, a gente encontrou uma vasta quantidade de ocorrências relacionadas à moda. Conforme o papel da mulher ia se alterando na sociedade, as suas vestimentas também passaram a ser alteradas. E isso era um motivo de preocupação para os homens, para a sociedade em geral. A Igreja Católica ela não conseguia mais impedir que esse movimento de mudança acontecesse. Então, a Igreja passou a delimitar o que era bem visto e o que era mal visto. As mulheres que utilizavam de vestidos mais longos, sem decote, de manga, elas eram bem vistas. Já as mulheres que utilizavam de vestidos curtos, com decotes, elas eram mal vistas pela sociedade e muitas das vezes até pelas mesmas mulheres. A gente também encontrou várias questões relacionadas às práticas esportivas, né, no período em que nós estudamos. A sociedade, os homens, as pessoas que estavam no contexto esportivo, eles delimitavam os esportes próprios e os esportes impróprios. Os esportes próprios seriam aqueles que continham de características tidas como femininas, como, por exemplo, a elegância, a beleza, a delicadeza. E um exemplo desse esporte que eu posso citar é o tênis. E os esportes impróprios seriam aqueles tidos como masculinos, que seriam os que continham mais de violência, de força, agressividade, que seriam, um exemplo, o futebol, a luta, o basquete. A partir da década de 70, nós passamos a encontrar várias notícias relacionadas a gênero e sexualidade. A partir do momento que as mulheres passaram a desempenhar bem nos esportes, a sua sexualidade era questionada, porque eles acreditavam que uma mulher não podia desempenhar bem. Então, quando elas passavam a ter resultados expressivos e algumas vezes até resultados melhores do que a dos homens, a sua feminilidade era questionada e elas tinham que passar até por exames de sexo para comprovar que elas eram realmente mulheres. Partindo desse movimento de buscas, nós tínhamos o desejo de nomear essas mulheres. Quem que foram essas mulheres que participaram das Olimpíadas, essas mulheres brasileiras? Então, nós fomos em busca, em 2023, nós conseguimos nomear quase todas as brasileiras que participaram dos Jogos Olímpicos, desde a primeira participação em 1932, com a Maria Lenk, até 1976. E quando nós conseguimos nomear essas mulheres, surgiu o interesse de desenvolver a pesquisa em 2024. A Luísa, atual bolsista, e a Cássia escreveram um projeto para poder pedir continuidade da pesquisa para o ano de 2024. E antes mesmo dele ser aprovado, a gente começou a trabalhar em cima do que a gente já havia produzido, dos materiais que a gente já havia coletado, enfim. E aí a equipe de 2023 teve a saída da Michele, e aí a gente se dividiu em 2 grupos, o que era a Cássia com a Helena e a Cássia com a Luísa e comigo, Letícia. E pensamos nessa produção de artigo. Um deles foi aprovado e publicado, que é o que eu estou fazendo parte, e que conta um pouco sobre isso que a gente falou anteriormente, a trajetória das atletas, para além da vida esportiva, mas também para a vida pessoal. Então, a gente tentou trazer um pouco que a gente encontrou sobre gravidez, casamento, infância, de onde vieram. Mas a gente percebeu que as notícias que foram divulgadas eram poucas, principalmente quando se tratava do pós-vida esportiva. O que elas faziam depois da competição grandiosa que as deixou reconhecidas? Ou o que elas faziam depois de terem se aposentado do esporte? Pois é, nós não sabíamos. E aí surgiu o interesse de conversar com as atletas e, para além de nomeá-las, ouvi-las e deixar que elas contassem das suas próprias histórias. O nosso projeto foi aprovado, a gente se reuniu novamente com a equipe que já permanecia e com novas integrantes, a Karina e a Sara.
e decidimos por produzir podcasts e um mini documentário. E aí, isso surgiu no interesse de, além de ouvir, propagar as trajetórias delas para além do meio acadêmico. E aí começou os nossos questionamentos e inquietações, né? Como seria feito isso? Quais os desafios enfrentaríamos? Quais os materiais a gente ia precisar? A estrutura necessária, tecnicamente mesmo. Aonde a gente ia divulgar? Quais as plataformas? E foi aí que a gente contou com a ajuda do Túlio, que é sobrinho da Karina, e que com todos os seus saberes nos ajudou muito, principalmente nessa parte técnica, de microfone, áudio, gravação. E foi essencial para que a gente chegasse aqui hoje no nosso primeiro episódio. E aí, pareado com essas pesquisas e essa busca de entendimento de como fazer o podcast, a gente estava buscando pelos contatos das mulheres. Então, primeiro a gente decidiu quem a gente entrevistaria, e aí isso foi decidido a partir das limitações da vida, né? Porque, infelizmente, algumas das atletas que a gente vinha pesquisando já faleceram ou estão em estado de saúde debilitado pelo avançar da idade. A gente foi vendo quais a gente tinha questionamentos, quais a história nos chamava mais atenção, quais a gente não tinha quase nada sobre a vida delas. E a partir daí, decidimos e dividimos para cada uma ter um hall de atletas para poder procurar. E a gente procurou pelas redes sociais das atletas e dos familiares também, filhos, netos. A gente mandou e-mail para as confederações, então teve e-mail para o COB, teve e-mail para a Federação Nacional de Natação, de Atletismo, até do sênior a gente procurou para poder tentar entrar em contato. E aí, graças ao nosso esforço em equipe, nós conseguimos conversar com essas atletas. E a partir da confirmação das entrevistas, que já foi um passo gigantesco para chegarmos aqui, a gente partiu para produzir os roteiros. Então, a gente produziu o roteiro para esse podcast de hoje, mas também para todas as entrevistas. E a gente decidiu fazer um roteiro semi-aberto, para deixar que elas realmente contassem as suas trajetórias, mas que tivessem neles dúvidas das integrantes da equipe. Então, o primeiro passo foi ver o que a gente já tinha a partir dos dados da nossa pesquisa anterior e do artigo que foi publicado, e o que a gente queria saber para além do que foi divulgado, ou ainda perguntar se o que a imprensa divulgava era o que realmente acontecia. Então, a gente fez um roteiro exclusivo para cada atleta que a gente confirmou a entrevista, para poder saber das particularidades das suas trajetórias. Então, o nome, né, que a gente escolheu é Além do Pódio, e ele foi escolhido pelo nosso grupo por vários motivos, né, que vieram à tona durante a pesquisa. Primeiro que, além do pódio, acho que deixa muito claro que o podcast não vai só se limitar a falar só dos momentos de glória das atletas, mas também a gente pretende, então, entender toda essa trajetória pessoal, os desafios, as histórias de superação. E aí a gente pensa muito que essas mulheres que competiram, né, nos Jogos Olímpicos, elas enfrentaram não só adversários esportivos, né, mas também barreiras social, cultural e até no campo político, né, que tinha as questões legais também. E então o podcast tem esse objetivo, de dar voz a essas experiências que muitas vezes ficaram ocultas na história. E o título, então, é isso, uma ideia de encapsular essa luta, né, contínua das atletas contra essas barreiras. E aí o nosso podcast reconhece a importância das histórias, né, subjetivas, e a gente, então, se propõe a ouvi-las. Acho que vão ser histórias muito, muito interessantes e estamos ansiosas. Aí a gente busca também preservar e honrar, né, a memória e o legado dessas pioneiras. Sobre a identidade visual. Então, temos uma identidade visual criada por mim,
na ideia de refletir aí um pouco dessa missão. Eu vou falar um pouco dos elementos que tem e o que eles simbolizam. Primeiro que ele está em roda, é como se fosse um círculo, né? Para também falar um pouco sobre essa roda de conversa que a gente pretende propor aí para as atletas. E aí dá uma sensação, talvez, que busca aí a inclusão de uma comunidade, né? De estarmos em coletivo, assim. E esse apoio mútuo que a gente tenta se dar, né? Enquanto mulheres. Então, tem a figura de diversidade, né? A gente tenta trazer essas questões de raça e que tem muitas representações, muitas mulheres também. Tentar dar essa representação mais num total. Então, cada atleta aparece com o uniforme do Brasil, né? E que tenta retratar um pouco dessa bandeira. A gente também usa os elementos da bandeira do Brasil, que é o verde, que representa as matas, o ouro, o amarelo, o azul, as águas, e branco de paz, assim. E conectando com essa identidade nacional. Tem também o elemento dos anéis olímpicos, né? Que é um elemento central na questão dos Jogos Olímpicos em si, para representar um pouco disso, dos continentes, e o microfone para simbolizar o podcast e as entrevistas que vão ser feitas, e na ideia de dar a voz a essas atletas e as histórias. Então é isso, o podcast Além do Pódio é muito mais do que apenas um nome, assim, acho que é um compromisso nosso de explorar e celebrar as riquezas das histórias de vida dessas mulheres, né? Dessas trajetórias, não só para o esporte, né? Mas para a sociedade num todo. No próximo episódio, nós vamos contar um pouquinho a história das primeiras, apresentando aí as trajetórias das atletas brasileiras que, de alguma forma, foram pioneiras nos Jogos Olímpicos. Então, nós teremos a primeira brasileira e também sul-americana a ir para os Jogos Olímpicos, a primeira atleta de algumas modalidades, a primeira atleta negra e a primeira finalista. Espero que vocês tenham gostado, que vocês fiquem ansiosos e ansiosas esperando o nosso próximo episódio. Até mais! Esse episódio foi produzido por equipe de pesquisa composta por mim, Cássia Lima, as estudantes de graduação do curso de Educação Física da UENG, Luísa Lima de Paula, Karina Assis, Sara Moreira e Mariana Oliveira, a estudante de Educação Física da UFMG, Letícia Silva, e a mestranda da UFMG, Helena Joia. O conteúdo desse episódio e dessa série resulta de pesquisas realizadas nos anos de 2022, 2023 e 2024, todas com fomento do Programa Institucional de Apoio à Pesquisa da Universidade do Estado de Minas Gerais, conhecido pela sigla PAPQ-UENG. Tal apoio se dá pela concessão de uma bolsa de iniciação científica. A música Gigantesca, de autoria da cantora e compositora Mariana Volker, compõe a vinheta dessa série, bem como trechos de reportagem do Esporte Espetacular, exibida em 8 de março de 2024. A identidade visual da série foi concebida por Helena Joia. A gravação do episódio contou com o suporte técnico do web designer Túlio Lopes. Na edição, realizada por Sara Moreira e Mariana Oliveira, utilizamos os aplicativos Audacity e Shortcut. Essa série de podcast é vinculada à universidade pública e não conta com outras formas de financiamento.